E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Podcast para a gente falar de Libertadores. Botafogo avança, né, na competição. Elimina aí o Bragantino, que não vai chegar à fase de grupos. Destaca também alguns outros resultados. A vitória do Internacional para cima do Nova Iguaçu. Sport ganhou, sem torcida. 5-4 nas penalidades. E o Juventude também 3-1, né? Alguns destaques. Bom, deixar os créditos de antemão, Globoesporte.com, a gente vai passar pelas notícias do dia. Vamos falar, deixar o destaque aqui para a partida de Bragantino e Botafogo, Internacional. Vamos falar também um pouquinho do Palmeiras, né? Porque a Leila Pereira, ela apareceu no programa Mais Você, não sei se vocês sabem, né? O programa da Ana Maria Braga, e aproveitou para dar aquela alfinetada, né? No São Paulo. Bom, a gente vai, não querer criar polêmica, obviamente, mas a gente vai repercutir um pouquinho, tá? Vamos lá. Vamos para as notícias do dia? Bom, o resultado está aqui, né? Bragantino 1, Botafogo 1. O Bragantino precisava vencer por uma vantagem de um gol, pelo menos, para levar a disputa para as penalidades, né? Acabou saindo atrás, buscou o empate, mas não conseguiu buscar a virada. O Internacional venceu o Nova Iguaçu, 2 gols do Valência, né? Vitória razoavelmente até tranquila. O Sport sofreu, razoavelmente tranquilo aqui pro Internacional. Tá escrito em tempo real aqui, né? Curioso. O Sport venceu nas penalidades 5-4, né? Vencendo por 1-0, acabou tomando um gol nos acréscimos. Loucura, né? O Juventude venceu o Paysandu por 3-1. Destaque pro gol do Paysandu, né? Um golaço, cara. Inacreditável, né? Aqueles gols que, né, a gente brinca, né? O cara fechou o olho e chutou, né? Impressionante, um baita golaço. Mas a gente deixa o destaque aqui justamente para depois você ir lá procurar, né, os melhores momentos. Vale a pena, vale a pena. Vamos embora. Vamos com as notícias do Botafogo, porque além do Pix, né? Além da grana, o artigo aqui por Jéssica Maldonado, além da grana que vai receber por avançar de fase na Libertadores, o John Textor, isso vai pro clube, né? O John Textor pagou um bicho de 1 milhão aos jogadores. Então, motivação não tinha, né? Você acha que tinha motivação, os jogadores do Botafogo? A gente sempre brinca aqui, né? Os caras ganham bem e é esperado profissionalismo sempre, né? Agora, um bicho de 1 milhão ainda na pré-Libertadores, cara, eu não sei, tá? Eu não sei, eu volto a repetir assim, o bicho ele faz parte do esporte, do futebol. Todos os ex-atletas falam sobre isso, né? Não vem problema nisso. Quando se questiona assim, você não acha que é falta de profissionalismo? Não, eles falam, isso é normal, todas as equipes pagam, né? Como se fosse um bônus, né? Você que é funcionário de uma empresa, de repente ganha a participação, não são todos que recebem, obviamente, mas alguns funcionários de algumas empresas ganham participação dos lucros da empresa, né? Então é como se fosse um bônus. A empresa ganha bem, você ganha um bônus. Então, como avançar de fase, o clube ganha uma bela grana, né? Um belo montante. Pagar o bicho ele é natural. Agora, assim, 1 milhão de reais, não sei, talvez me parece meio, né? Aquela questão de queimou a largada, né? De repente, e aí numa fase avançada os caras esperam mais. É por isso que eu não gosto, assim. Eu acho que é natural, é normal, eu não gosto de valores altos, né? Primeiro porque os caras estão lá justamente para fazer o trabalho deles. A grana, obviamente, é motivo de motivação, né? Porque os caras querendo ou não, todo mundo tá motivado para jogar, né? Todo mundo é competitivo. Eu sempre falo aqui, ninguém chega no nível profissional não sendo competitivo. Todo mundo é competitivo, todo mundo quer ganhar. Agora, quando você, você tem na cabeça de, poxa, o bicho é de 1 milhão, cara, você entrega um pouquinho a mais, né? Você acaba entregando um pouquinho a mais, mas fica aquela coisa assim, pô, e lá na frente, né? Se de repente o Botafogo passa da fase de grupos, os caras vão esperar um bicho que 1,5 milhão, 2 milhões, né? Aí fica complicado também, né? Enfim. John Textor, imagino eu, né? É um bilionário, acho que ele sabe o que tá fazendo. Mas enfim, né? Uma bela bagatela, a galera vai receber e deve continuar recebendo cifras bastante montantes, bastante consideráveis, porque nada, a Libertadores é o grande sonho do Botafogo, e não só do Botafogo, mas de qualquer, né? De qualquer grande equipe do futebol, qualquer equipe brasileira que está na Libertadores, né? Enfim, vambora. Aqui, ó. Comunicado foi através de uma chamada de vídeo, ainda no vestiário, hein? Então acho que os jogadores nem sabiam, né? E aí, eles sabem. Tem aquele boato de corredor, né? Pô, parece que vai rolar um bicho aí alto, hein?
Aí os caras ganham e o cara confirma, né? Então é só alegria, né? Só alegria. Que, gente, eu não tô criticando nem nada disso. Só falo assim, cara, pra essa pré-Libertadores, um bicho de R$ 1 milhão, eu me pergunto qual que vai ser o valor daqui pra frente, né? Que você começa a subir o sarrafo, né? A barreira que você tem que que você tem que passar, né? Que você tem que pular. Brincadeiras, né? Isso faz parte do folclore. O Júnior Santos deu uma ironizada com o Juninho Capixaba, né? Porque o Juninho Capixaba falou que o Júnior Santos não era um dos mais difíceis, é mais ou menos isso, né? Não era um dos mais difíceis aqui, ó. Estava longe dos melhores jogadores que já marcou. E, e Júnior Santos marcou 3 gols no saldo agregado, né? O Júnior Santos marcou 3 gols no Bragantino, né? Então, eu acho que vale a brincadeira, né? Faz parte, faz parte. De um lado, eu acho que aqui também não foi em tom de provocação, né? Que o Juninho Capixaba falou, né? Falo, porra, às vezes você faz uma pergunta honesta. É igual aquele episódio do Flamengo, eu me recordo, né? Da final da Libertadores. Eu acho que foi o Davi Luiz, né? Perguntaram pro Davi Luiz, quem que você acha que vai ganhar? Ele falou, Flamengo, né? Nós vamos ganhar a final. E aí isso gerou um tumulto, né? Um bafafá, de aquela soberba. Gente, você tá perguntando pro jogador do Flamengo quem que ele acha que vai ganhar o título da Libertadores. Ele vai falar Palmeiras, né? Aí não é nem maluco, né? Então, assim, eu acho que de repente. Eu não ouvi, tá? Eu não ouvi, nem vi, se não fiz se foi declaração, se foi post na rede social. Às vezes não foi em tom de provocação, foi no tom de, cara, ele é um grande jogador, mas tá longe de ser um dos melhores que eu já marquei, né? E não foi, isso não é deboche, né? Isso não é soberba. Às vezes o cara é pego, fala ali na honestidade, só que depois se você fala sem pensar muito, né, nas consequências, aí o tombo vem às vezes, né? O troco vem depois em forma de resultado. E o Júnior Santos, obviamente, não podia deixar passar essa, tá? Sobre John Textor, já que a gente tá falando de Botafogo ainda, o STJD negou suspensão de John Textor, perdão, por aquelas suposições, né, aquelas denúncias de corrupção no futebol brasileiro. Ele não entregou a provas, né, diz que entregará em instâncias superiores. Então, não vai ser suspenso, mas decisão revista pelos demais autores. Isso aqui foi. Nega a suspensão, mas fará denúncia, né? Após a recusa a entregar as provas. Então, vai longe essa história, né? O John Textor promete aí recorrer a instâncias superiores da justiça. E vamos ver, né, o que vai dar. Depois veio falando que era árbitro de divisões menores. A gente até fez uma reflexão aqui sobre isso, tá? Então, se aqui não acompanhou, pega, puxa, acho que foi não sei se foi no podcast anterior ou antes do anterior. Foi um podcast recente, a gente fez uma reflexão sobre essa questão, né? O John Textor fala que, poxa, tem corrupção, depois ele fala que é de uma liga menor, né? É de uma categoria mais baixa. Aí, cara, como é que você pode dizer que na Série A houve, né, algum tipo de corrupção, enfim, tá? Vamos de internacional, Eduardo Cudê aponta domínio, um dos melhores equipes da temporada, tá? Eu não tô acompanhando muito de perto, não tanto quanto eu gostaria, mas uma das melhores equipes da temporada até o momento. O Internacional, junto com o Flamengo, curiosamente duas equipes vermelhas, né? Que vestem o manto vermelho. Flamengo, no caso, rubro-negro, mas né? Tem o vermelho antes que o torcedor me xingue. Curiosamente, essas duas equipes jogando talvez os melhores futebol do Brasil no momento, né? Até essa altura da temporada, né? E é um dos motivos pelos quais a gente também estende a crítica quando a gente vê uma equipe jogando mal, né? Se o Flamengo tá com essa capacidade, se o Internacional tá com essa capacidade, todo mundo deveria ser capaz de estar apresentando um melhor futebol, né? E aí fica a nossa crítica. Entendemos, obviamente, o começo de temporada para muita gente. No caso do Fluminense até começou mais tarde por conta do Mundial, mas, né, apesar de entender circunstâncias e contextos, a gente também não pode suavizar, né? Porque nada a nada temos duas equipes jogando o fino da bola, né? Então, Cudê aponta domínio do Inter, vê margem para melhorar após 10 vitórias seguidas, tá? Podemos mais. Acho que um ponto importante deste grande momento que vive o Internacional, obviamente, foi a vitória para cima do Grêmio, né, no Grenal, Campeonato Gaúcho. Acho que foi uma vitória até espírita, né, porque o Grêmio sai na frente e aí de repente vem aquele turbilhão, né? Caraca, de novo, né? De novo os caras vão ganhar e o Renato vai tirar onda e de repente dentro do jogo tudo muda, o Inter vira a partida, vence. Então talvez tenha sido um dos pontos de virada, de assim, de que é um time que sabe da sua capacidade,
do que pode fazer, do que pode proporcionar, mas vem aquela injeção de confiança que faltava, né? Então o Internacional tá jogando bola, né? Volto a repetir, infelizmente não tô conseguindo acompanhar de perto tanto quanto eu gostaria, né? Porque são muitos estaduais, eu acabo acompanhando o Paulista mais de perto, porque sou de São Paulo, e aí consigo acompanhar mais de perto o Rio de Janeiro, mas aí passar disso já começam muitos campeonatos, porque a gente acompanha também campeonatos europeus, né? Outras modalidades também, né? Eu gosto de ver outros esportes. Então fica difícil, né? Mas assim, sempre que a gente pode, a gente vê um pouco, tenta ver trechos pelo menos, né? Então não sou um exímio especialista para falar, né? Mas acompanho os programas esportivos, as críticas, acompanho o máximo que dá de algumas partidas e de fato, junto com o Flamengo, uma das equipes que apresentam o melhor futebol até o momento, tá? Vamos pegar aqui algumas aspas do Cudê. Sabíamos que precisávamos estar atentos. Era uma decisão. E caso não jogássemos com a seriedade devida, poderíamos sofrer. Fizemos um bom jogo, ainda assim não iniciamos com a contundência e intensidade que temos. Mas o adversário joga bem. Depois tomamos conta do jogo e poderíamos fazer até mais para ficar tranquilos, né? O Internacional que espantou aí qualquer chance, qualquer risco de acontecer o desastre que aconteceu na temporada passada. Então, espero que sempre se pode melhorar. O que eleva o nível é a competitividade interna e temos muito forte. Sempre acho que podemos dar mais. Exigimos e buscamos trabalhar isso. Mas o time está bem. Chegou gente recente, veremos quem estará melhor a iniciar, mas precisamos de todos. Bom, fico contente assim, do Cudê tá conseguindo, né, elevar os níveis competitivos do Internacional. Eu não achava de verdade que o Cudê fosse continuar nessa temporada, porque foi muito doloroso a eliminação da Libertadores e logo na sequência a continuidade da temporada do Internacional não foi legal, né? A gente entende o porquê, por causa do aspecto anímico, né, psicológico, do baque que é um peso muito grande. Mas devido a isso, eu acho que eu imaginei, né, que o Internacional fosse buscar o tal do fato novo, né, buscar alguma coisa diferente e tudo mais. Felizmente ele continuou, ainda bem, né, já tinha se provado ser um treinador excelente para o Internacional pela campanha que fez na Libertadores, né, a forma como conseguiu eliminar o River Plate, por exemplo. Então são coisas importantes, fez coisas importantes e relevantes. Não queria que ele saísse, eu acho que seria uma perda muito grande. Felizmente não aconteceu. A gente vê uma sequência aí, né? A gente sabe que o Kudê ele é um cara muito emocionado, né? Quando as coisas começam a dar errado, já começa a pôr a boca no trombone, falar demais, e isso cria um mal-estar. Espero que isso não aconteça, porque vai ter um momento de oscilação, gente, né? Isso é natural de qualquer equipe. Espero que o Kudê também tenha aprendido um pouco com os erros do passado, né? Não no Internacional, mas em passagens anteriores em outros clubes, por exemplo, o Atlético Mineiro, e que seja um pouquinho mais cauteloso com as palavras, porque o momento é momento, né? Maus momentos todo mundo vai passar. Você se prova um excelente técnico, um excelente profissional quando você consegue passar por esses maus momentos e não criar nenhum tipo né, nenhum tipo de desastre aí, nenhum tipo de desavença com o torcedor, né? Vamos lá, vamos de internacional ainda, né? Isso aqui foi uma notícia. Travou o computador aqui, gente, perdão. Não quer mudar a aba aqui, gente. Ih, travou de vez aqui, hein? Travou de vez, não tô conseguindo passar. Passou? Passou, foi. Bom, essa é uma notícia que a gente não repercutiu, né? A questão do mascote do Internacional, né? O Saci, ele foi denunciado aí por importunação sexual, né? Ele é uma jornalista que estava ali à beira do campo, ele abraçou, ela não queria o abraço dele, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se tem aqui a descrição aqui, ele aqui, né? E a repórter aqui, a jornalista acompanhando o Internacional, tá? Após a vitória no Grenal, né? Duas mulheres registraram queixa contra o funcionário que atua como mascote. A primeira delas foi a repórter Gisele Kumpel, que trabalha no canal Monumental, identificado com a torcida do Grêmio. Ela fez um boletim de ocorrência, né? Aqui tá uma das imagens, né? Que claramente a mulher não quer esse tipo de brincadeira, né? Claramente, mas enfim.
E aqui uma outra mulher também registrou ocorrência por importunação por atos cometidos no Grenal. A torcedora colorada procurou a delegacia de atendimento especializado à mulher. Ou seja, foram dois boletins de ocorrência contra o mesmo cidadão. E aí, analisando as imagens, né, acho que fica muito claro que, enfim, né, não foi uma atitude, enfim, não vou usar o termo que eu queria, mas enfim, bom, ele vai ser indiciado por importunação sexual e vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, que o desdobramento vai levar, enfim. Fato é que, né, a imagem para mim diz muita coisa, né? A imagem para mim diz muita coisa. A gente espera que as investigações aconteçam da forma como devam acontecer e que, de fato comprovado, isso que ele seja punido, né? Que ele seja punido. Porque, querendo ou não, aqui é um cidadão que está de máscara e ninguém pode identificá-lo. Então, para ele é muito cômodo cometer qualquer tipo de infração, né? É muito cômodo. Não estou dizendo que fez ou que não fez. A imagem, para mim, ela é muito forte. Mas, enfim, muita gente vai questionar a imagem. A gente tem, né, especialistas de imagem, né, questionam a imagem. Ah, não é bem assim, veja bem, a turma deixa disso. Então, deixa as autoridades competentes investigarem, especialmente as delegacias da mulher, né, porque vão ter mais conhecimento cara, não digo nem capacidade, mas eu digo assim, vão se dedicar ao caso da forma como o caso tem que ser tratado, tá? Não que as outras não fariam, né? Mas, enfim, são tantas ocorrências que às vezes acaba ficando em segundo plano, né? Às vezes isso, né? Não é nem colocando as autoridades em questão, né? Às vezes são tantas ocorrências que chegam que acaba não sendo investigado da forma como deveria. Espero então que as autoridades desse caso elas conduzem a investigação da melhor forma possível e que chegue à conclusão aí o mais rápido possível também, né? Foi indiciado já foi indiciado. De acordo com a Polícia Civil, o homem cometeu o crime, tá? Então, a polícia já concluiu que o cidadão, não tem o nome dele aqui, né? Homem que interpretava, bom, é identificado como homem, ele não foi, a identidade dele segue preservada, né? Enfim, as investigações aparentemente foram concluídas, então a gente espera que o andamento do processo ocorra de forma ágil e que, analisado o caso no âmbito da justiça, uma condenação venha se assim for necessária, né? Bom, vamos embora. Mas volto a repetir, a imagem para mim é muito forte, né? Ela diz muita coisa. Enfim, tá? A gente traz o caso porque a gente não repercutiu quando aconteceu e é sempre importante a gente falar desses assuntos, né? Mais do que esporte, a gente tem que falar sobre humanidade e cidadania, né? Porque o futebol pertence à nossa sociedade também, tá? Faz parte da nossa cultura como sociedade. Bom, aqui é o que eu falei, né? Para finalizar, falar de Palmeiras, que a presidente Leila Pereira, ela participou do programa Mais Você com a Ana Maria Braga e deu umas alfinetadinhas do São Paulo, né? Pedidos falsos de desculpa. Ela foi mais de uma vez, né? Eu tava acompanhando alguns trechos nas redes sociais, né? Fez mais de uma vez ali umas alfinetadas, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui os trechos. Falou sobre muita coisa, né? Falou sobre ser uma executiva, né? Uma mulher à frente de tantas empresas que faz parte da família dela, né, dela e do marido dela, estar à frente de tantas empresas como executiva, ser uma executiva do Palmeiras, né, presidente do Palmeiras, e criticou, né, esse acordo feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Paulista com o São Paulo, né. A Leila falou que, deixa eu ver se tá aqui, recentemente aconteceu um fato com o rival da gente, e o que esperávamos é um julgamento. O que não pode acontecer são pedidos falsos de desculpas e abrindo precedentes muito complicados, porque agora você pode xingar e só pagar uma multa e tudo bem. Estou falando do jogo contra o São Paulo, né? Ela começou dando uma indiretinha, mas no final ela falou mesmo, né? Falou do São Paulo, né? Eu acompanhei esse trecho, né? E eu costumo ouvir para não, né? De repente não interpretar mal. Mas cara, ela criticou essa questão, mas a questão do São Paulo, obviamente que entendo o ponto da presidente. A questão do São Paulo foi com a Justiça Desportiva Paulista, né? Então o Campeonato Brasileiro é outra história, né? É outra coisa. Pode-se abrir um precedente no âmbito do Campeonato Estadual, sem dúvida nenhuma. Acho que é válido, tá? Eu, sincero, honestamente, eu entendo o ponto da Leila ao fazer a crítica, porque ela falava da questão da violência no esporte, né?
E para que a violência acabe, e a gente fala muito sobre isso, a gente tem que ter punições severas. Tem que ter punições cada vez mais severas para que não se repitam. Eu concordo com a Leila Pereira, só que é o que eu falei. é, a postura do dirigente incita a violência do torcedor? A gente pode dizer que sim. A gente pode dizer que sim. Mas, assim, para alguns tipos de situações, é aquilo que eu falei, assim, é complicado. Às vezes o árbitro comete uma atrocidade dentro de campo e ninguém pode falar nada. O clube não pode processá-lo, né? Para ter algum tipo de compensação financeira em virtude de algum prejuízo que ele possa ter cometido. O clube não pode dar uma resposta, né? Às vezes dá uma resposta de forma calorada e é julgado, né? É condenado, toma punição, gancho de 1 ou 2 jogos, mais multa. Então, assim, é realmente complicado, né, essa coisa, porque eu sempre falo que, para mim, o árbitro que comete erros dentro de campo, ele tem que ser punido também, né? Não tô aqui falando que os caras têm que ir lá e pôr a boca no trombone, xingar a mãe, o pai do cara. Eu não sou a favor disso. Eu só digo assim, às vezes ninguém tem sangue de barata. É isso que eu tô falando. A confusão, o tumulto pós-jogo após o choque rei, ele foi um tumulto que excedeu um pouco, na minha opinião. Que excedeu um pouco. Para alguns casos de alguns atletas, ali no caso, por exemplo, o Caleri e tal, tá um pouquinho exaltado, eu acho que cabe multa. Eu acho que cabe multa, tá? Tantos outros, enfim, cabe à justiça desportiva analisar e punir. Mas assim, por que você, pô, mas tem que ter punição severa? Sim, a multa é uma punição severa. Esse é o ponto que eu quero chegar, assim. Que de repente, para muita gente, a punição severa é toma um gancho de tantos jogos, jogos sem torcida, né? Isso é uma punição severa. Isso é uma punição, mas pagar uma multa pode ser uma punição severa, de acordo com o tamanho da multa. Eu não acho que para o tamanho do São Paulo e para a grana que tem o São Paulo, potencial de grana que tem o São Paulo, que a multa ela foi ok, ela poderia ter sido mais alta, na minha opinião. Isso sim, mas eu acho que cabe, né? Punições no âmbito financeiro. Eu acho que cabem, porque pesa no bolso, pesa no bolso. Isso não vai sair impune, né? Não é que vai ser impune. Eu não acho que vai ser impune, porque se você dá uma multa exemplar, tudo bem, não quer pegar a punição, mas a multa é essa. Você está disposto a pagar? Tô. No próximo jogo os caras vão tomar cuidado. Assim, pô, porque de repente faz aquela coisa da reincidência, né? Se for reincidente, a multa dobra. Os caras vão pensar 2 vezes. Pô, se a gente reincidir, a multa começa a pesar, né? E aí começam as campanhas no estádio, ó, gente, coloca no telão, por favor, né? Não se excedam, isso prejudica o clube. Então, eu acho que esse tipo de punição financeira, assim, entendo o ponto da presidente do Palmeiras, mas eu sou até a favor, só que desde que sejam punições exemplares, né? Desde que sejam punições exemplares, que pesem no bolso, que doam no bolso, porque aí o cara vai, pô, coloca aí no telão, pede pra galera baixar um tom um pouco, né? Não liga sinalizador, enfim, depois do jogo vai com um pouquinho mais de cautela, mesmo de cabeça quente, vai com aquele pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de cautela. Eu acho que é uma multa válida, porque querendo ou não, ela pode ser uma multa exemplar, né? Eu só acho que de repente foi baixo. Eu acho que foi uma multa que acho válido esse tipo de acordo, mas eu acho que uma multa que para o São Paulo não pesa em nada, não pesa absolutamente nada. Não é nem o preço de uma bilheteria, por exemplo, né? Deixa eu abrir aqui a notícia só para a gente pegar os valores, ó. A multa somada a gente trouxe ontem, se eu não me engano, 205 mil. Isso aí não é nenhuma bilheteria de um jogo, então não faz nem cócegas, né? Na minha opinião, isso aqui é um salário de um atleta. Então, sou a favor de punições como essa? Eu acho que cabem. Acho que cabem. O clube não precisa tomar necessariamente a punição de um jogador ficar fora do jogo. Eu só acho que tem que ser uma multa realmente exemplar, porque aí fala, cara, se reincidir, aí vai pesar. Porque muitas dessas situações, assim, a Leila fala da punição, e ela cita até a questão do próprio Abel, se eu não me engano, tem aqui umas aspas, que é muito revoltada com o acordo que fizeram. Os jogadores e dirigentes tinham que ter sido julgados pelo que fizeram. Eu acho que. Tem mais alguma coisa? Não, falou do mandato, tudo mais. Falou muito do Palmeiras, mas de ser uma dirigente mulher, acho que isso é um ponto bastante importante. A gente sempre de se destacar, né? Ela é sozinha, né? No mar de dirigentes do futebol brasileiro. E
Eu acho assim, o Abel, ele já foi denunciado e julgado várias vezes. Só que quando isso acontece, o Palmeiras usa o mesmo recurso que todo mundo usa, que é o tal como é que é? Ah, cara, medida, caraca, tava na ponta da língua, eu esqueci. Aquele recurso que os caras entram e o profissional vai a campo, né? Como é que era? Ah, esqueci, mano. Esqueci. Pô, vai me falhar. Você que tá ouvindo, você sabe do que eu tô falando, né? Eles entram com aquele recurso tal, e o cara entra. O Palmeiras entra várias vezes com esse tipo de recurso, né? O Palmeiras, e quando tem reincidência do Abel, faz a mesma coisa. Então é praticamente, sim, você recebe uma punição. Você, pô, recebeu uma punição, beleza. Aí vamos entrar com recurso. E aí, pô, já ficou fora no jogo anterior, já conta, é saldo, no outro já vai. Então, assim, é legal, sim. É legal você fazer a crítica, mas querendo ou não, o Palmeiras também utiliza de artifícios legais para não cumprir a pena de forma integral, né? Então, assim, o STJD julga, tá, sei lá, o Abel vai tomar um gancho de duas partidas. Ah, não, vamos entrar com recurso, né? Ah, cara, eu não tô lembrando o nome. Puta, eu esqueci mesmo o nome. Mas o que foi, que você tá ouvindo, você sabe, né? Eles entram lá, pô, aí já vai pro jogo seguinte e a galera do STJD vai ter que revisar a punição, acaba revisando, baixa para um jogo. Ah, mas se esse um jogo já foi, porque na semana passada tava de fora, enfim, acaba acontecendo um negócio como esse e no final acaba passando sem punição, né? Então, eu falo assim, pô, se vão punir todo mundo, mas todo mundo tem que cumprir a punição, né? Se todo mundo é denunciado e condenado acho que todo mundo tem que cumprir com a punição de forma integral, né? É só um ponto a reflexão, tá? Esse aqui é o acordo do São Paulo, né? Mais uma vez, só pra gente finalizar, já que a gente falou de Palmeiras, pipocaram algumas notícias do Palmeiras, então vamos aproveitar. Acho que o torcedor palmeirense, notícia boa. Palmeiras projeta terminar a dívida com a Crefisa até o fim do ano. O valor começou em 171 milhões e terminou o ano de 2023 em 24,9 milhões, né? Artigo por Camila Alves e Thiago Ferri. Palmeiras tem muita dívida para pagar ainda. Uma delas é com o antigo patrocinador Master, né? A Samsung, se eu não me engano. Uma delas também com a Crefisa. Vamos ver, cara, se isso é uma dívida importante. Terminando essa dívida, ficam outros ou compromissos para serem honrados, inclusive esse com a Samsung. É Samsung ou Fiat? Eu não me recordo agora. Peço perdão ao torcedor palmeirense. Então tem muita coisa para pagar ainda, né? Muita coisa pela frente. E a questão de grana, né? Acho que é uma notícia animadora para o torcedor também. Né? Palmeiras, após contrato de 315 milhões de reais, o Palmeiras mira mais dois acordos para turbinar as receitas de 2025. Né? Esse primeiro acordo de 315 milhões foi das placas de publicidade dos jogos do Palmeiras. Foi fechada com a Sports Hub e vai explorar aí as placas de publicidade nos jogos que forem mandante entre 2025 e 2029, tá? Valor de 315 milhões de reais, né? Uma grana bastante generosa. Tem a questão da fornecedora de material esportivo, né? Tá no páreo, aparentemente, quem tá no páreo mesmo é a Adidas e a Puma. A gente não sabe quem é favorito ou não. Vendo algumas notícias em redes sociais, me parece que a Puma tá mais perto, né? O torcedor palmeirense acho que sabe melhor do que eu. Acho que a Puma tá mais perto de selar esse acordo, continuar o contrato. E o patrocínio Master, né? Patrocínio Master, que hoje é da Crefisa, e a Esportes da Sorte, que patrocina o futebol feminino, já mostrou interesse em ser patrocinador Master do Palmeiras, né? O contrato com a Crefisa, que muito torcedor critica, né? 81 milhões fixos com bônus que podem levar ao acordo a 120 milhões, tá? Isso bônus de premiação, né? Títulos, né? O Palmeiras ganha título todo ano, passa de 81 milhões fixos, tá? Que eu falo assim, muito torcedor critica porque não tem o tal do reajuste, né? Mas foi um acordo firmado na época. Na época que foi assinado, era o maior patrocínio do Brasil. Disparado, da América do Sul, se eu não me engano, né? Quando saiu a notícia do patrocínio Master. Então, existe um potencial de alavancar ainda mais. Eu acho que tem esse potencial. E se a Crefisa não estiver disposta a pagar, tem essas casas de apostas em dia que pagam valores, cifras
multimilionárias. E certamente o Palmeiras é uma equipe de interesse, né? A gente vê tantas outras camisas sendo patrocinadas por casas de aposta. O atual campeão brasileiro, o bicampeão brasileiro, não seria, né? Uma equipe que ficaria de fora da festa, tá? É isso, gente. Ó, eu vou finalizar por hoje. Vamos para a agenda do dia mais uma vez. Né, os jogos da quinta-feira, tá? Jogos da quinta-feira. A gente vai ter o Corinthians entrando em campo na Copa do Brasil. Jogo importante para decidir aí, né? Com o São Bernardo, a continuidade na Copa do Brasil. Uma fonte de receita muito importante para o Timão, que está com uma série de dívidas, situação financeira, né? Cada semana que passa é impressionante. Pipoca alguma notícia de alguma coisa de algum credor que está cobrando alguma coisa, seja jogador, seja empresário. Então, essa grana viria muito bem a calhar, né? O Corinthians que acabou sendo eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista. Teve um tempinho aí pro técnico do Corinthians trabalhar, né? Antônio Oliveira. Vamos ver se mudanças importantes foram feitas. Vamos ver se o Corinthians consegue essa classificação para cima do São Bernardo, tá? Duas equipes paulistas, tá? É isso. Por hoje eu encerro. Você que nos acompanha até aqui, eu peço para deixar aquele famosa moral pra gente, tá? Muito obrigado. Vamos acompanhar aqui o jogo do Corinthians hoje. E amanhã a gente está de volta para comentar um pouquinho mais do que foi esse jogo e das notícias do dia também, tá? Valeu demais. Encerro por hoje. Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta, hein? Tchau.